você. Rádio Gazeta News. O Planeta Entrevista. 11h mais 16 minutinhos e nós estamos agora com live no Facebook para receber uma dupla muito especial aqui nos estúdios da Rádio Gazeta News, no seu Planeta News. Hoje vai ter bastante conversa bacana para você que é pai, para você que é mãe, para você que ainda não é, mas quer ser. Já vai aprendendo, já para não cometer os erros, já que as pessoas que você tá vendo aí do seu lado cometer, você já vai ter aí muito aprendizado nessa entrevista de hoje. Muita honra receber aqui o Dr. Fernando Freitas e a Jacilene Machado. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigada, grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu vou aqui, vou ler porque o currículo é extenso, eu não posso me perder aqui, tá? E se tiver errado, pode me corrigir, doutor, por favor, tá? Fernando Freitas, de Ribeirão Preto, Brasil. Conterrâneo da Fernanda Cirino, nossa de Ribeirão Preto. De nome, a gente tem aqui nos nossos estúdios uns relógios, né, que indicam horários no mundo. Pode ver que no Brasil não é Brasília, é Ribeirão, ó. É Ribeirão. Eu vou tirar uma foto. Então, o Dr. Fernando Freitas, ele é médico, gastrocirurgião, né? E para entender a profundidade da doença e o papel do doente, seguiu uma longa jornada entre estudos e práticas, criando então a abordagem terapêutica denominada consciência sistêmica. Isso, doutor? Exatamente. Ufa, não falei nenhuma bobagem, né? Por favor. Se eu falar alguma coisa, o senhor me corrija. Integra conhecimentos adquiridos na medicina gastrocirúrgica, psicossomática, ele é coach, psicoterapia, física quântica, neurociência, psicoterapia corporal, análise bioenergética. Nossa, é uma infinidade, né? É uma infinidade de... Viu só para vocês terem uma ideia aí do tamanho do nosso entrevistado, dessa nossa dupla aqui que vai trazer as informações para vocês. E o que traz eles aqui, um assunto muito interessante. O doutor Fernando aí já está há algum tempo aí esse ano ministrando algumas palestras, alguns workshops aqui, que estão dando ótimos resultados, e ele tem um agora no final de semana, né? Agora no próximo final de semana. Ainda tem vaga aberta, doutor? Tem. Tem vaga aberta ainda? Então tem vaga aberta, você vai saber sobre o que é. E um assunto bem interessante, como eu falei no começo da nossa entrevista, que é a relação pais e filhos. Isso, doutor? Exatamente isso. Para mim, quando você fala assim, como é que um médico gastrocirurgião veio parar num lugar desse, né? Falando sobre isso. Foi exatamente trabalhando com tantas tragédias que eu vi com os jovens, com as pessoas em geral, tomando decisões equivocadas como depressão, suicídio, drogas, entrando por caminhos tão estranhos. E eu trabalhava muito na área de emergência, eu era cirurgião de pronto-socorro. Trabalhei vinculado ao Hospital Regional de Sorocaba, ligado à PUC de Sorocaba. E fiquei vários anos lá, então eu trabalhei muito em emergência. Eu vi tragédias demais na minha vida. E aí eu resolvi parar de ver tragédias e começar a trabalhar nas causas. Porque eu ficava sempre assim, o que leva as pessoas a tomarem decisões tão tristes na vida? Como dirigir embriagado, acidentes, suicídios, que hoje em dia está aumentando e muito. E para investigar a causa desses problemas, eu comecei a entrar em várias áreas. E aí eu comecei a ver a parte emocional, como o mundo emocional afeta demais tanto o desenvolvimento de doenças como também o tratamento de doenças. E esse mundo emocional, aí eu entrei na psicossomática para entender essas bases emocionais. E o que eu vi lá na psicossomática foi muito interessante, que na abordagem que eu segui, que é de Grodeck, ele fala muito dos conflitos emocionais infantis, que toda doença tem por trás conflitos emocionais infantis não resolvidos. Conflitos emocionais infantis tem a ver com o quê? Pais e filhos. Sim. Se pegar assim, todos os referenciais que nós trazemos na vida, qualquer decisão que eu vou tomar na vida diante de uma situação, eu vou analisar aquela situação e vou tomar algumas decisões. Como é que eu analiso, como é que eu tomo decisões? Com os referenciais que eu carrego aqui na minha mente, na minha alma, naquilo que eu sinto, que eu penso. E de onde vieram esses referenciais? Na relação pais e filhos. Então, conforme eu fui investigando cada vez mais essas histórias, eu fui vendo a enorme importância desse relacionamento de pais e filhos para a evolução do ser humano. Se é uma evolução saudável,
ele vai ter referenciais mais saudáveis. Até estava falando isso, eu pensei uma coisa que é assim, eu trabalhei muito lá no Brasil, inclusive a Jacilene nessa época também acompanhava muito o meu trabalho, e ela levava muito o meu conteúdo para o trabalho no mundo da drogadicção. Então, problemas com drogas, em clínicas de internação, com drogados, e a Jacilene já trazendo esse conteúdo. E aí, frequentemente, eu sou voluntário de uma organização que chama Amor Exigente, e eles geralmente me chamam para fazer palestras, para explicar o que leva uma família a desenvolver jovens com problemas de drogas, de álcool e assim por diante, e aquelas famílias que não desenvolvem isso. E aí, geralmente, o que eu falo é assim, o que faz uma família adoecer e desenvolver esses tipos de comportamentos estranhos e doentios é amor. E o que faz uma família ficar saudável é amor também. Então, amor sempre tem. A questão é se o amor é saudável ou se o amor é doentio. E as pessoas não entendem essa diferença. Então, por exemplo, eu, você, até você que está aí assistindo e acompanhando a gente aqui, nós podemos amar os nossos filhos, nós amamos nossos filhos, mas será que aquilo que nós passamos para eles, acreditando que aquilo é saudável, e se de repente não for? E se aquilo que eu estou fazendo, pensando que vai dar o melhor, de repente não vira? Que é o que muitas famílias passam. Então eu recebo muitas famílias cheias de problemas, e tá lá, mas eu tinha a maior intenção, a melhor das intenções. E você sabe que nós temos um termo lá que boa intenção, o inferno está cheio. O inferno está cheio, a questão é boa ação. E a maioria das pessoas, uma coisa que eu percebi, elas não têm consciência do que é o saudável. Não tem consciência. Eu mesmo não tinha. Quando eu comecei a trabalhar comigo mesmo, começar a ver, porque eu fui uma pessoa muito doente desde a infância, cheio de problemas. Não é à toa que eu fui virar médico também, né? A minha família é muito doente. Aí, conforme eu fui investigando tudo isso e tomando contato com isso, eu falei, gente, mas quantos conceitos completamente equivocados eu recebi dos meus pais, que também receberam dos pais deles, senão fica assim, lá vem o Fernando falar que a culpa é dos pais. Primeiro, eu nem trabalho com culpa, tá? Existe uma coisa que é responsabilidade e tomar consciência. A partir do momento que eu tomo consciência do que é saudável, eu agora posso fazer algo mais saudável. Mas ficar apontando o dedo para os outros não serve para nada. Então, posso ir interferindo, claro, fazendo umas perguntas, porque claro, eu também não sou pai ainda, mas quero ser, então a gente sempre quer fazer o melhor, né? E aí quando o senhor diz que existe amor, mas às vezes o amor não é da forma mais adequada, talvez, o senhor quer dizer, por favor, se eu estiver errado, mas falando o linguajar mais popular, né? Tá. É quando a gente fala, né? Às vezes tem que dizer o não pro filho, não é dar tudo o que ele quer, não tornar uma criança mimada, é mais ou menos nesse caminho que o senhor... É, mais ou menos isso, mas isso você falou é extremamente importante. Por exemplo, será que você sabe dar um limite saudável para um filho? Por exemplo, o que é cuidar de um filho? É dar tudo o que ele quer. O que é cuidar de um filho? É fazer tudo o que eu quero para o filho. E esse é um dos grandes problemas. Essa palavra quero é complicada. Sim. Eu preciso ajudar meu filho a se tornar um ser humano adulto, com princípios, com valores adequados, para que ele possa seguir para a vida dele. Amor saudável chama liberdade. Então, quando eu trabalho com um filho, é para ele ser livre para a vida, para ele seguir para a vida do jeito dele. O que eu vou passar para ele? O essencial para ele seguir para a vida. E seguir para a vida significa o quê? Eu me afastar dos meus pais. Olha que interessante. Então, assim, se eu amo o meu filho, eu vou trabalhar para que ele se afaste de mim e siga para o mundo dele. Para que ele tenha autonomia. Exatamente. Precisa existir uma autonomia. E aí, por exemplo, quando fala de amor, tem uma coisa que, até nessa palestra, eu fiz uma palestra antes de vir para cá, a gente estava falando sobre isso. Quem precisa de amor perto é criança. Depois, quando nós crescemos, nós temos um amor que é longe. E aí, como é que a gente consegue ficar longe das pessoas que ama? Por uma coisa muito simples. É que quando você é adulto, o amor é dentro. Os meus pais estão dentro de mim, meus filhos estão dentro de mim. Então eles podem ficar em qualquer lugar do mundo que eu estou em contato com eles.
aqui dentro. Então, amor dentro. Quando eu preciso de proximidade física, esse é um tipo de amor de criança. Até pais que precisam ficar grudados em filhos, até filhos adultos, tem esse tipo de amor, é um amor infantil. É amor, mas é amor infantil. E ele pode ser prejudicial, doutor? Ele não pode, não. Ele é muito prejudicial. Muito. Imagina, por exemplo, se você é o meu filho, e aí você encontrou aqui nos Estados Unidos, eu moro no Brasil, por exemplo, e você chega e fala assim: pai, encontrei uma enorme oportunidade, eu, a minha mulher, nós vamos ter filhos, nosso projeto de vida lá nos Estados Unidos. E aí, como é que eu vou ficar longe de você, filho? Mas como? Você vai embora? E eu vou ficar sozinho, abandonado? Depois de tudo que eu fiz por você? Imagina se eu falo um negócio desse. Como é que você vem para cá? Com peso, né? Um peso enorme. E aí, tem algo que nessa palestra que eu estava falando antes de vir para cá, a gente estava falando muito das bases do sucesso em relação à origem da família. Então, as bases familiares do sucesso profissional. Se você vem com essa culpa, com essa dinâmica, é muito comum você chegar aqui e começar a se sabotar o seu projeto. Você não sabe como, mas você toma algumas decisões que a coisa não dá certo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você volta para lá. Mas o que foi que aconteceu? Chama culpa. Culpa. Como é que eu posso... Autossabotagem. Isso é direto, as pessoas adoecem, ou então, por exemplo, eu estou aqui cheio de energia, mas estou com essa culpa. De repente eu adoeço e não consigo mais cumprir os meus compromissos aqui. Ou então eu tomo decisões equivocadas, eu começo a brigar com as pessoas da equipe, pronto, aí não funciona. E quando você vai ver, uma autossabotagem. E veio de onde essa autossabotagem? A falta de autorização e a culpa dos pais que agora ficaram sozinhos e abandonados. Se eu sou um pai saudável, eu olho para você e falo: filho, vai atrás dos seus projetos. Eu estou orgulhoso e feliz da vida e vou curtir cada sucesso que você tiver lá. Como é que você vem para cá? Agora se eu falo: não, mas e se eu adoecer? E agora, como é que eu posso ficar longe de você? Deu para entender? É amor. Mas é um amor infantilizado, que precisa ficar perto. O outro amor é longe, desprendido, que é amor dentro. Fala: filho, vá para a sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, doutor, agora. Nessa relação, a gente vê muita questão de, às vezes, quando o filho é um filho único, às vezes tem uma ligação maior, os pais principalmente, com os filhos, né? O senhor acha que quantidade de filhos de um casal faz diferença nisso? Faz diferença, sim. Tanto pode ter 15 filhos, pode ter um. A questão é, até essa história, o que fez esse casal ter um filho, o que fez esse casal ter 15 filhos? Que decisão foi essa? E aí é uma questão interessante, que é assim, frequentemente eu pergunto assim: para que casou? E para que você tem filhos? Os filhos, eles, se for uma forma saudável, os filhos devem vir do excesso de amor dos pais. Excesso. Então, quando o filho vem, eu passo para o filho o que está sobrando em mim. Então, eu estou passando para ele. Eu recebi dos meus pais e agora passo para os meus filhos. E a hora que os meus filhos crescerem, eu espero que ele passe esse excesso de amor para quem? Para os filhos deles. Então, esse excesso de amor é o saudável. Se eu tenho um filho, porque é para preencher o meu vazio, para organizar ou harmonizar a relação do casal, sabe assim, para dar um sentido de vida, os meus filhos são minha vida. Se os meus filhos são minha vida, como é que meus filhos podem se afastar de mim? É peso demais para um filho. Então, quando o filho veio por causa de um vazio dos pais, para salvar um relacionamento. Salvar o relacionamento, dar um sentido na minha vida, porque sem filho, o que eu vou fazer sem filho? Aí tem até uns temas interessantes, né? Que eu estou olhando para já a parte de droga, eu falo assim: a primeira dependência que existe é a dependência de filhos.
que eu até ponho um nome, chama filho adicto. Eu sou viciado em filho. Se tirar filho perto de mim, eu entro em crise de abstinência, parecido com crise de droga. É igualzinho. Sim. É a mesma coisa. E é interessante que isso já começa dentro da própria família, porque é uma dependência emocional. É como assim, sem você eu não existo. Gente, se eu não existo sem uma outra pessoa, eu sou um adulto ou sou uma criança? Continua sendo uma criança. É um bebê, porque não é possível. Agora, se eu sou adulto, por exemplo, a minha esposa está lá em Ribeirão. Acho que está em Ribeirão. Tava em São Esperamos. Paulo. Ela estava em São Paulo. Ela estava em São Paulo fazer uma palestra também, tá? Andando para cima e para baixo lá, mas acho que ela está em Ribeirão hoje. Ela fica assim, não, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo. O que é isso? Se eu tiver o tempo todo, eu tenho que saber onde está, o que está acontecendo. Eu sou um adulto ou sou uma criança? Eu confio ou não confio? Eu tenho segurança que ela está fazendo o melhor que ela pode, eu tenho que ficar vigiando tudo o que está acontecendo. Isso é minha esposa, imagina filhos. Meus filhos são adultos, cada um está num canto lá, vivendo a vida deles. E o senhor acha que, quando a gente começou falando sobre a questão de drogas, que a gente usou um exemplo, né? Muitos pais se culpam muito pela questão dos filhos iniciarem nesse caminho, né? Nesse caminho errado. E muitas vezes a família tem, digamos, 2, 3 irmãos, e teoricamente o amor, a infância foi relativamente parecida entre eles. Um segue um caminho, o outro segue um caminho completamente diferente, né? O que o senhor atribui a esses comportamentos diferentes? Porque nunca são os mesmos filhos. Aliás, nunca são os mesmos pais. Você ainda não tem filhos, pelo que eu entendi, né, Roger? Então assim, você vai ver, a hora que chegar tem uma historinha que eu conto que é assim, sabe qual a diferença do primeiro, segundo e terceiro filho? Por exemplo, é assim, se engole uma moeda. O primeiro filho, quando engole a moeda, chama a ambulância, chama o médico, a família, o avô, madrinho, padrinho, vizinho, todo mundo sai correndo desesperado para tentar tirar essa moeda, ver o que vai fazer com a moeda. O segundo filho, quando engole a moeda, fala, deixa que sai sozinho. O terceiro filho, quando engole a moeda, fala, vou descontar da mesada. Então, mas é verdade, porque assim, os pais não são os mesmos. Sim. E tem uma dinâmica dentro de sistema que é muito interessante. Cada filho ocupa um lugar diferente dentro da família. Por isso, frequentemente, os filhos eles têm que ser diferentes. Porque cada um ocupa uma função. E é interessante, se os pais forem saudáveis, os filhos não entram no meio da relação dos pais. Então eles ficam só na função de filhos. Mesmo como filhos, vai ter um que vai estudar mais, porque vai ser o inteligente da casa, o outro vai ser o mais agitado, que corre mais e assim por diante, o outro vai ser... Então cada um vai ter uma característica, porque precisa de uma individualidade. Então é até interessante para os filhos eles terem essa individualidade, porque eles são diferentes. E quando eu falo assim, eu amo meus filhos de uma forma igual, é muito interessante. Quando eu trabalho com sistemas, por exemplo, quando os pais morrem, aí vão fazer a divisão dos bens. Aí dá um problema enorme, os filhos começam a brigar por aquilo tudo lá. Eles estão brigando pelo dinheiro, pelos bens? Não, eles não estão brigando por isso. Frequentemente eles estão brigando porque meu pai amou mais você do que a minha mãe deu mais coisa para você, mas deu mais coisa do que? Ela te amou mais? E aí se você é o mais velho, não, então você é o mais velho, você ficou mais tempo com os pais, aí você fala assim, não, mas você é o mais novo, quando você chegou a coisa estava muito melhor. E aí de repente esses conflitos vão acontecer na divisão de bens. E aí como é que você transforma amor ou interpretação de amor de cada um numa divisão que vai dar um equilíbrio? Por isso que muitas vezes dá uma confusão familiar. Então cada filho é diferente. Quando eu amo um filho, nunca dá para amar do mesmo jeito. Isso aqui é uma fantasia que fica assim, eu amo do mesmo jeito, igualzinho. Se vem um primeiro filho, é um tipo de amor que eu vou desenvolver com ele. Quando chega o segundo, eu já não sou mais o mesmo, eu sou diferente. Se teve uma situação traumática com o primeiro, por exemplo, esse primeiro de repente teve um acidente, quase morreu, ficou internado, ou então quando nasceu, aquilo ficou uma marca em mim. Quando vem o segundo filho, eu já fico, será que vai adoecer? Será que vai ter problema? A marca do primeiro afeta o segundo. Se o primeiro foi tudo bem, isso também interfere no segundo? É claro que interfere, porque o sistema está diferente. É impossível você amar tudo igual, isso é uma fantasia.
Não é, você ama diferente, mas não quer dizer que é melhor ou pior. É mais diferente. Menos, né? Não tem. É diferente. A Joyce trabalha muito com família, mãe também. Ué, as suas filhas são iguais? Não, e eu acho que a mãe, né, já se aproveitando assim, os pais eles conseguem identificar digamos, não é deficiência, mas o que aquele filho precisa mais de suporte daquela maneira para conseguir encontrar um caminho melhor. Então, às vezes, esse comportamento, talvez até de um pouco mais de carinho demonstrado por um filho do que o outro, é porque o pai tá vendo que aquele filho ali precisa de um suporte emocional maior do que o outro que já é mais independente. Talvez isso confunda um pouco a cabeça da criança também, né? Que, de repente, o pai dá um pouquinho mais de amor por irmão, para outro. De repente, o pai tem essa consciência de que, olha, se eu não cuidar melhor do João, a tendência das amizades que ele anda, onde ele tá, é ir para um caminho diferente. E aí, às vezes, acho que pode ter essa diferença no tratamento de um filho para o outro, né? O saudável é os pais identificarem isso. Né? Identificar essa diferença entre os filhos. Quando os pais são saudáveis e conseguem fazer essa identificação, até a relação entre os irmãos fica diferente. Né? Porque é como o Dr. Fernando falou no começo, você dá o que você precisa, você dá para o filho o que ele precisa, e não o que ele quer ou o que você quer. Porque senão entra naquela, eu não tive lá na minha infância, eu vou dar o que eu não tive. Sim, acontece muito, né? Acontece muito. Eu estou trabalhando muito para dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Acaba sendo um problema, né? E aí você não está enxergando o filho. Você está enxergando a sua criança no filho, não você, não o filho. Como muitos pais tentam direcionar a profissão dos filhos para que era o sonho dele, na verdade, e tenta direcionar os filhos para realizar o sonho que era dele, na verdade, né? E uma pergunta que me vem agora também para vocês é assim, a gente está num país aqui nos Estados Unidos que existe já uma cultura, é cultural, que o filho, depois do high school, ele vai sair de casa. Isso já é normal, os pais sabem disso, os filhos já sabem disso, que ele vai sair de casa. No Brasil, cada vez mais os filhos, a tendência, eu ouvi uma reportagem esses dias que 30 anos é normal os filhos continuarem com os pais lá no Brasil ainda, né, na mesma casa, vivendo no mesmo local. Vocês acham que essa diferença, já esse tratamento que existe pro filho, já sabendo que ele vai criar asas, de repente ele é algum ponto da explicação do desenvolvimento do país, dessa questão do país ser mais desenvolvido, das pessoas serem mais responsáveis? Pode ter aí algum tipo Pode não, isso é essencial. Não é só nos Estados Unidos. Qualquer país de primeiro mundo, os filhos saem entre 16 a 18 anos. Qualquer país de primeiro mundo. E até interessante, até na escola, por exemplo. A escola no Brasil, a visão que nós temos da escola é que a escola está lá para ajudar os filhos daquela família. Se você chega aqui nos Estados Unidos, aí leva um susto, porque a dinâmica de escola é assim: o governo dá a escola e o governo exige um monte de coisa. Já se passa por isso, exige um monte de coisa. Sabe por quê? Porque aqueles jovens não são da família, aqueles jovens são cidadãos do país. Então você está se preparando para serem os adultos do país. Então a família é obrigada a ficar em cima, porque precisa preparar esses jovens. Esses jovens não são da família, são do país. Quando você pega um país de terceiro mundo, frequentemente os filhos continuam grudados na família de origem. Quando você pega um país de primeiro mundo, os jovens nascem da família de origem e vão para a vida. E aqui eles vão construir a família atual e a do futuro. Então tem algumas dinâmicas, por exemplo, no Brasil tem seríssimos problemas com uma lei da família, chama Lei da Hierarquia. Na Lei da Hierarquia, e tem uma outra lei que chama Tempo e Espaço, na família tem leis que precisam seguir. São leis naturais de vida, como Lei da Gravidade. Existe uma coisa que chama Lei da Gravidade. O Fernando, você inventou isso? Eu não inventei nada, isso existe há milênios. São as leis naturais. Lei da Hierarquia. Os mais antigos é que devem liderar o sistema. E a experiência deles, eles lideram com a prioridade dos mais jovens. É uma coisa meio estranha. Então fica assim: eu sendo mais velho, eu vou ajudar os mais jovens a se tornarem adultos, porque são eles que vão levar o amor da família para frente, para o futuro. Sabe aquilo que a gente ouvia lá
ouvia, né? Porque hoje em dia não se ouve tanto assim. A família faz de tudo para que os filhos tenham um futuro melhor. Sim. Então trabalha para um futuro. Então olhar para o futuro, você tem que virar as costas para onde? O passado. Eu, por exemplo, sou o passado dos meus filhos. Eles agora são pais, então eles cuidam dos filhos. Então eles agora se tornaram os pais. Então eu passo a função pai e mãe para os meus filhos, porque são eles que têm que ser pais. Se eu começo a falar, não, eu sou pai e mãe e vocês têm que fazer o que eu estou mandando, eu estou vendo meus filhos adultos ou crianças. Se eu ensinei ele a ser adulto, ele é livre. Então ele segue para a vida dele e do jeito dele. Eu não tenho mais o direito de interferir na vida. Eu não estou aqui para dizer faça isso ou faça aquilo. Ele é adulto, então eu respeito a dinâmica adulta dele. Então quando você fala, por exemplo, aqui, os jovens aqui são preparados para quê? Para seguir em frente. Quer ver uma dinâmica interessante? Trabalhar. Os jovens aqui trabalham no Starbucks, McDonald's. E pergunta se isso, a família se sente ofendida ou humilhada por causa disso. Mas vai para o Brasil. Primeiro no Brasil já nem pode. E quando trabalha parece que é uma vergonha para a família. Então trabalhar é vergonhoso. Sim. Tem cabimento uma coisa dessa? Não, e às vezes tem um pensamento errado, né? Que o trabalho ele é excelente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos no Brasil e tenho orgulho disso, me fortaleceu. E tem muita gente que pensa assim, não, eu vou dar tudo para que ele estude. Primeiro ele vai se formar, aí ele vai acabar começar a trabalhar com 25, 26 anos. Olha o que se perdeu de possibilidade de amadurecimento, de crescimento para essa pessoa, né? E os pais acham que estão fazendo o melhor para os filhos, né? É complicado. Quando você fala de cultura, é interessante. Nós vivemos numa cultura pobre, mas achamos que somos nobres. Nossos filhos são nobres. Eles vão, de uma hora para outra, vão sair reinando por aí. Parece que não trabalham na base. Aqui é um país mais rico, mas os jovens vão trabalhar. Desde cedo. Desde cedo. E é incentivado. E isso aí tem um peso até depois no futuro deles para a escolha numa universidade. Se eu não me engano, tem isso também. Tem. Então, os trabalhos eles têm uma pontuação para trabalhos voluntários desde o high school que conta pontos para a universidade que eles vão entrar no futuro. Então trabalho pontua. Sim. No Brasil trabalho é até proibido. Se você pegar um menor que está trabalhando, a justiça vai lá porque é um absurdo. Ele devia estar na escola. Engraçado, a escola aqui passa quase o dia inteiro na escola. Sim. O Brasil fica meio período se ficar na escola, o outro meio período é para não fazer nada. Rua. Ficar na rua. E por que não pode trabalhar? Posso fazer uma pergunta, um ganchinho aí que o senhor falou, que eu achei bem interessante, e também é uma coisa que a gente escuta muito, é muito tradicional, né? Quando o senhor disse, quando o seu filho teve um filho, ele passou o senhor não se meter mais muito nas decisões dele, né? Mas, não sei se aqui também, mas no Brasil é muito comum dos avós se conectarem muito com os netos e realmente se intrometerem na criação dos netos, né? Às vezes existe muito conflito entre pais e vós, principalmente com a sogra que se mete muito com a criação do filho, né? E isso é prejudicial também, porque na verdade o vô não largou nem o filho e já está tomando conta do neto, né? É complicado, né? Essa situação. Você vê, no Brasil está acontecendo alguns fenômenos interessantes. Os jovens não estão trabalhando, os mais velhos que já deviam estar aposentando é que estão sustentando a casa, estão sustentando às vezes netos, que fica uma coisa muito confusa, muito complicada. E parece que assim, culturalmente é muito aceito isso, é uma prova de amor. Para mim é uma prova de doença, porque tem alguma coisa errada acontecendo. Imagina, por exemplo, se eu sou uma criança e vejo que a minha família depende do dinheiro do meu avô. Eu tenho segurança, meu avô daqui a pouco morre, e se ele morrer? Eu estou seguro no quê? Meu pai e minha mãe estão numa confusão, separam, dá um problema. Que segurança eu tenho? Olha, de repente é a mesma coisa, eu faço uma analogia com você dirigir um carro na estrada à noite. Por que tem 2 faróis? Porque se queimar um, tem um para você continuar a viagem. E se você tiver um só? Que segurança dá? E por isso os filhos deviam vir de um casal forte, adulto. Mas quem está cuidando de mim? São meus pais ou meus avós? E aí fica, frequentemente hoje em dia os filhos jovens, é muito comum, isso principalmente no Brasil, têm filhos e entregam para onde? Para os avós.
Já entregam para os avós. E os avós ficam felizes da vida para cuidar daquelas crianças. Porque assim eles perpetuam, continuam com a função de pai e mãe. A função pai e mãe é temporária. E aí fica o que é saudável. Eu fui pai dos meus filhos. Eu sou pai. Como uma referência, eu sou pai. Mas a função pai, eu já passei. Eles são capazes de cuidar de si mesmos. Se eles precisarem de alguma coisa, eles me perguntam, pedem um conselho. Mas eu não vou dizer faça isso ou faça aquilo. Eu falo, na minha experiência, o que eu vi foi isso, isso, isso. No meu projeto, na minha missão, no meu desejo, a forma, eu faria isso. Agora você eu não sei, porque você não... É diferente, você não é eu, então não sei como é que é. Mas eu vou te passar a minha experiência, o que eu passei, o que eu vejo. Mas eu não estou dizendo faça isso ou faça aquilo, que o certo é isso. Quem diz que o certo é isso? Mano? Na minha época, eu mesmo, a visão que eu tenho hoje é uma coisa. Meus filhos são jovens, têm uma vida completamente diferente, os referenciais são outros. Eles precisam aprender a tomar decisões. Então eu respeito as decisões deles. Eu tenho uma neta. Aí eu vou lá, o que eu vou fazer? Aí eu vou pegar essa neta e dizer que a minha filha e o meu genro não sabem cuidar direito dela. Pô, o que é isso? Eu estou invadindo o espaço deles. Eles têm o direito de cuidar dos filhos, eles são responsáveis. Agora, se eles não fossem responsáveis, largavam, isso é uma outra história, mas eles são filhos, são responsáveis e cuidam. Eu faço o papel de avô. Sim. Que é uma delícia até, né? Que é uma delícia. Dá uma estragadinha de vez em quando? Não, eu não estrago não, muito pelo contrário. Eu sempre valorizo a função dos pais. Eu não fico fazendo confronto para provar que eu sou melhor ou pior. Isso é uma confusão que geralmente tem. Não é? Já se acompanha muito essas histórias. Conhece, a gente vem conversando sobre algumas situações. Como os avós vão entrando, de repente ficam disputando com os filhos para ver quem cuida melhor dessas crianças. E às vezes avós com avós, né? Para ser melhor avô que o outro avô, né? Não, é um caos. Aí fica assim, sabe quem paga o preço dessas coisas todas? Os filhos. Porque fica no meio de uma confusão e não consegue, aquilo fica assim, o que é ordem? Aliás, uma família saudável é quando o amor está em ordem. E o que é um amor em ordem? O amor em ordem, o texto mais antigo que eu já vi é lá do I Ching, que faz mais de 5.000 anos. E lá tem, o I Ching é feito em 64 hexagramas, são 64 situações diferentes de vida. E o hexagrama 37 é a família. E lá está escrito assim, numa família, ó, isso mais de 5.000 anos, continua válido até hoje, lá no futuro, daqui a não sei quantos mil anos, também vai ser a mesma coisa, que é assim, ó. Numa família onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, irmão é irmão, marido é marido, esposa é esposa e assim por diante, essa é uma família saudável e harmônica. Agora, numa família onde mãe é esposa, filho é marido, filha é esposa, mãe é filha, pai é irmão e assim por diante, essa é uma família caótica e doentia. O que é isso? Funções em ordem. Funções em ordem. Então, se eu sou avô, eu sou apenas avô. Eu tenho que cumprir a minha função. A função pai e mãe eu já cumpri, já passei para frente. Agora, quem vai fazer essa função são os meus filhos, que são agora pai, mãe de filhos. Pronto, eles é que vão resolver isso aqui. Eu já passei. A função pai e mãe é para passar para os filhos. Se eu ficar segurando a função, meus filhos vão ser eternamente meus filhos e eu nunca vou vê-los como pais, mães saudáveis, porque eu que sou pai e mãe. Mas o que é isso? Isso, se bobear, eu chamo isso aí até às vezes de abuso de poder, porque eu não posso abusar do poder. Não é porque eu sou pai, eu tenho direito de fazer o que eu quero com os meus filhos, de fazer até meus filhos seguirem o caminho que eu quero que você seja médico, entendeu? Então você vai ser médico, você vai ser dentista. Não, você vai ser advogada, que é bom. Ou então você vai ser administrador da nossa empresa, você vai ser... Eu estou respeitando o caminho de vocês ou eu estou agora definindo? Mas vocês entenderam que é por amor, hein? Sim. Vocês entenderam? Isso é amor, hein? Eu sei o que é melhor para você. Exato, eu sei o que é melhor. Quando eu falo eu sei o que é melhor, a mensagem subliminar, você não sabe o que é melhor para você. Eu sei, então eu sou mais, você é menos. Mas você entendeu o que é amor, né? É amor.
doentio. Isso é amor doentio, entendeu? Então, aí muito esclarecedora, já mais de 30 minutos de entrevista passou voando, e para você que ficou com água na boca, quer saber mais, quer ter aí horas de instruções com o doutor aqui, com a Jace, com o doutor Fernando, por favor, como fazer para se inscrever no workshop desse final de semana, que o assunto abordado vai ser pais e filhos, né? Exatamente. Correto? Eu vou deixar com a Jace, que ela vai passar por as favor, informações. Jace. Quem quiser se inscrever... Quem quiser se inscrever pode falar comigo pelo telefone 786-816-5597. Mais uma vez? 786-816-5597. Pode me mandar mensagem, pode me ligar. Eu estou centralizando as inscrições. O workshop começa amanhã. É amanhã das 6 às 9 da noite e sábado das 9 às 6 da tarde. Onde vai se Vai realizar? ser lá na Brickell. Isso, no Office Co. Ok. Fácil, todo mundo sabe onde é que é. 999. 999. Fácil, ó. 999. Fácil. Quase então, 1000. Temos vagas ainda, o pessoal que quiser. Temos algumas vagas. Okay. Qual é o valor do workshop? O valor é 380. Ok. E a cada pessoa que trouxer ainda tem o 20% de desconto. Ótimo. Aí, você ficou com água na boca como eu, quer saber mais, se aprofundar no assunto. Aí, 1 dia e meio praticamente, né? Isso. Abordando o assunto, trazendo experiências para você conhecer um pouquinho mais. Que nem eu não tenho filhos ainda, mas é ótimo já ir aprendendo para que eu vou cometer os erros se eu já tô vendo o erro dos outros e não preciso cometer, né? Não preciso ficar esperando o terceiro filho para tirar a mesada da moeda lá, né? Eu já posso cobrar no primeiro já, né? Então vamos aqui já dar uma passadinha nas redes sociais, pessoal aqui. Claro. Deixa eu só aproveitar e também dar mais um recado. Aproveitando, a gente tem um grupo no WhatsApp que se chama Consciência Sistêmica. É um grupo que a gente usa para trabalhar a divulgação de informações. A gente ali coloca todos os trabalhos que a gente vem fazendo, vem apresentando as palestras. Então, quem tiver interesse também pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, ali no 786-816-5597, e eu adiciono nesse grupo. Ótimo, perfeito. Aí, ó, ganharam de presente ainda, viu? E aqui nas nossas redes sociais, a Cone Rocha, maravilhoso, parabéns. O Rodrigo Carvalho, muito bem. Jace Machado e Fernando Freitas, sempre muito informativo. Meus parabéns pela abordagem do assunto, diz Venisaldo. A Bruna, muito bom. A Maria Helena, parabéns. Dr. Fernando e Jace. A Marcela Jace mandando um coração para você, a Marcela aqui. A Pri gostando muito dessa reportagem, parabéns. O pessoal já tá aqui, a Cone Rocha, chama ele de novo para fazer outra entrevista na rádio, muito bom, viu? O pessoal gostando bastante, doutor. E aí, Cone, se quiser saber mais também, tá aí ó, o telefone para se inscrever e participar também, né, do workshop, né? Você que ficou interessado aí, agradecendo mais uma vez, muito obrigado, doutor Fernando, Jace, pela presença, foi excelente a entrevista, realmente, vocês tenham muito sucesso no workshop, tenho certeza que quem for vai aprender muito lá com vocês, tá? Uma coisa que eu digo assim, a maioria das pessoas erra por ignorância. Ignorância não no sentido, por ignorar o que é saudável. Sim. Por isso chama consciência sistêmica. A hora que você tem consciência do que é saudável, que é o amor saudável, você tem um poder de transformar o futuro seu, dos seus filhos e também de todas as gerações que vêm lá na frente. Às vezes é só alinhar, porque a pessoa não tem noção. E o grande objetivo é fazer as pessoas terem consciência do que é saudável, sem ficar quem é a culpa, não sei. Não existe isso. O que é saudável? O que eu posso fazer para mim, para o futuro dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos e outras gerações? Que eu vou dar um rumo melhor para a minha vida. Se eu realmente amo meus filhos e me amo, o que eu posso fazer para dar esse significado? E tendo consciência do que é saudável, olha, as pessoas quando ficam, mas não é possível, isso aqui que é o saudável? É dessa forma. Eu imaginava que era isso. Você imaginava, mas quer ver? Errado. E é interessante, eu trabalho com o óbvio. E quando você vê o que é o óbvio, você fala, mas faz sentido. É claro que faz sentido, que é o óbvio. Eu tô falando, filho não é para ir para a vida? É óbvio. Filho não tem que levar esse amor para os filhos dele? Eu vou precisar que meus filhos deem de volta o que eu dei? Não, eu sou adulto. Eu vou curtir ver meus filhos seguindo para frente, meus netos muito mais saudáveis do que eu era, sabe? Assim, que cada geração vai ficando melhor. Ao invés de ficar sofrendo, meu Deus, meus filhos estão tudo indo por água abaixo, meus netos estão sofrendo. E é muito engraçado que às vezes a gente vê as pessoas que elas fazem as coisas teoricamente erradas, mas elas comentam em outras famílias
o certo, teoricamente, naquela família. Olha o que ele tá fazendo, ele tinha que fazer isso, mas ele faz errado na sua família, e às vezes nem tem consciência. Exato, acha que tá fazendo certo. Não, eu tô... E aí o pessoal de fora olha, meu Deus, será que não tem espelho em casa, né? É que de fora é mais fácil. Muito mais fácil. Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que quiser aí, ó, sexta e sábado, grande oportunidade de se aprofundar nesse assunto aí e saber qual é o caminho certo, né, doutor? Certo, Jace? Certo. Então tá, muito obrigado. Continuem ligadinhos na programação da Rádio Gazeta News. A gente segue com a programação, muita música boa e informação pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.